Bom, galera, recentemente eu vi um vídeo do Flauzelino Júnior que ele estava falando um pouco sobre as novas percepções dele, a forma como ele estava enxergando as coisas e até mesmo como ele estava mudando a sua rotina, mudando a forma como ele está fazendo as coisas e como ele também enxerga o mundo diferente a partir desse momento de mudança. E eu me identifiquei muito com esse momento, inclusive, que ele está vivendo. E também já estava pensando em fazer um vídeo muito parecido com o que ele fez, mas falando um pouco sobre o que anda acontecendo, o que acontece também comigo. E eu queria, obviamente, compartilhar tudo isso com vocês. A minha intenção aqui não é compartilhar nada só por um hype, por uma moda ou algo do tipo. Se você acompanha aqui o nosso canal, sabe que a gente sempre trouxe informações, conteúdo, sempre estamos prezando por trazer um conteúdo legal para vocês, para que vocês aprendam algo e possam, principalmente, colocar isso em prática e talvez fazer coisas melhores, ter um estilo de vida melhor e assim por diante. Mas o que eu quero falar aqui com vocês hoje é justamente essa mudança também que eu estou tendo na minha vida. E aí eu preciso voltar lá em 2022. Para vocês que... Na verdade eu preciso voltar até um pouco antes. Para você talvez que não nos acompanha aqui ou é recente, é um novo seguidor que acabou de chegar, eu preciso contar um resumo muito rápido sobre a nossa história, o que aconteceu até aqui. Basicamente, hoje eu tenho 38 anos e lá para os meus 19 anos, 20 anos eu fui morar no Japão. Morei por 5 anos no Japão, trabalhei em diversas marcas grandes aí que você conhece, provavelmente Sony, Toyota, Nissan, trabalhei nessas empresas. E depois de 5 anos, Deus pediu para a gente voltar para o Brasil, né? E voltei para o Brasil, só que não tinha faculdade, não tinha nenhum local assim que eu poderia chegar no Brasil e já trabalhar. Então foi uma temporada muito difícil. E aí eu voltei junto com a Patrícia, grávida, 7 meses. E foi uma temporada muito difícil, de 2010 até 2017 praticamente. Passamos por diversos processos, indo em algumas igrejas, se tornando líder de multimídia, ali trabalhando na multimídia, assim por diante. E aí 2017 para 2018, Deus começa uma nova temporada na nossa vida, aonde tudo assim mudou, principalmente financeiramente, na parte de negócios, compromissos, empresa. A minha empresa, que era a Igreja Multimídia, se tornou Caximatec. Ela cresceu muito durante o ano de 2018, tanto é que a gente saiu de Campinas, voltou para São Paulo, porque a gente já morava em São Paulo antes, voltamos para São Paulo e cá estamos, inclusive, nesse mesmo apartamento dessa mesma época. E assim, de lá para cá, é como se eu estivesse andando num ritmo, tá? Estivesse andando num ritmo e a partir de 2018, esse ritmo só foi subindo. Foi subindo, compromisso, eventos, projetos, muita coisa acontecendo, grava vídeo para o YouTube, grava conteúdo para o Instagram, e aí tem aquela alta demanda de coisas que você precisa fazer, produzir, e para estar aqui, né, no YouTube, para manter uma empresa, para sustentar sua família, para fazer as coisas acontecerem. E quando chegou em 2022, praticamente, eu tive um burnout, final de 2022, e eu entrei numa crise de ansiedade muito tensa. Eu não tenho problema nenhum de falar que eu tive crise de ansiedade. Algumas pessoas têm esse tabu de tipo... eu aqui até abro com vocês que eu tinha um pouco de preconceito em relação a
doenças mentais, dificuldades psicológicas e tudo mais. E então, em 2022 eu tive esse burnout, tive essa crise de ansiedade, muitos compromissos, muitos eventos, muita coisa acontecendo. E é engraçado porque, apesar de eu sempre priorizar o descanso e eu sempre ter um momento de descanso com a minha família, eu nunca estava descansando de fato. E esse é o ponto. Então, talvez você esteja ouvindo isso e pensando, pô, tô tranquilo porque eu consigo descansar, tô tranquilo porque eu tenho meus momentos de trabalho, meus momentos de descanso e eu consigo separar tudo isso. Só que assim, eu descobri que tudo que eu estava vivendo, na verdade, era meio que uma farsa. O que eu achava que, na verdade, era um descanso, não era um descanso. Com isso, eu tive que ter um novo estilo de vida. Mas voltando no dia exatamente que eu tive a crise de ansiedade, nesse dia eu acordei meio tonto, né? Já fazia algumas semanas que eu vinha acordando assim com uma certa tontura, parece que os pensamentos estavam meio que numa névoa, não estava conseguindo pensar direito. E nesse dia eu acordei e aí surgiram algumas demandas da empresa, da igreja, e juntou tudo aquilo. Nesse mesmo dia eu tinha que viajar para uma cidade para fazer um projeto, uma instalação. E aí eu tentei fazer o check-in na Gol, na companhia aérea, pelo aplicativo, pelo site, por telefone, não consegui. Isso me deixou muito estressado. Aí juntou com outras coisas que, na verdade, estava juntando tudo ali. E aí, de repente, eu me entreguei para aquela raiva, me entreguei para aquele momento assim de, sabe, de, meu, que droga, tudo dando errado, que não sei o quê. E ali eu percebi que eu comecei a ter formigamentos, né? E aí eu senti um pouco de fraqueza, um formigamento. Eu falei, cara, isso daqui não tá certo. Mas eu tava sozinho nesse dia. A Patrícia e as crianças tinham saído para ir na escola, fazer outras coisas. E aí eu pensei, poxa, eu vou almoçar aqui na padaria, de frente com a padaria, e aí tá tudo certo. Daqui a pouco eu volto e eu tô bem. Só que aí eu fui, na hora que eu sentei para comer, não conseguia comer, o pânico, a ansiedade, aquilo começou a me tomar mais conta de mim. Eu comecei a ficar mais ansioso e eu comecei a sentir meu coração palpitar muito rápido. E aí eu falei, poxa, eu vou cortar o cabelo que é aqui do lado. Aproveitar, vou cortar o cabelo, depois vou para casa. E aí quando eu sentei no cabeleireiro e ele colocou o avental, ele apertou um pouco do pescoço, normal, aquilo que a gente está acostumado. Só que aquilo, eu já estava num estado ansioso, aquilo me trouxe mais ansiedade ainda, aquilo me pegou de uma forma assim, repentina. E quando eu fui ver, meus braços, minhas mãos começaram a adormecer, meu corpo começou a adormecer, as partes de baixo, pé, perna. E aí eu virei pro Jorge, meu amigo, falei, cara, tô passando muito mal, eu vou pro hospital. Chamei um Uber, fui pro hospital, e no meio do caminho pro hospital eu comecei a ter mais ainda, meu coração, eu olhei no Apple Watch, na hora meu coração tava em 140 BPM, sentado dentro do carro. E eu falei, cara, eu acho que eu tô infartando, vou morrer. 37 anos, 36 anos, cara, vou morrer, não é possível. E eu falei pro cara do Uber, falei, meu, acelera aí, porque tô passando muito mal, acho que eu tô infartando. E aí quando cheguei no hospital, basicamente, eu não conseguia sair do carro, eu já estava paralisado, as minhas mãos, meus braços já estavam paralisados. E aí o segurança do hospital viu, me colocou na cadeira de roda. Fiz os exames como se eu estivesse tendo um infarto, um AVC, alguma coisa do tipo. E na hora que eu deitei na cama, lá na maca,
os médicos vieram ver, conversar e tudo mais. E aí com isso eu senti que foi melhorando, que foi passando tudo aquilo que eu estava sentindo. E eu falei, cara, que é isso, né? Aí eu tomei alguns remédios lá, tomei algumas coisas. E no final da consulta, o médico virou para mim e falou, cara, você precisa consultar um psiquiatra. E eu sempre tive preconceitos em relação a isso. E eu falei, não, que isso, eu consultar um psiquiatra? Não preciso disso. E eu sei que eu tomei um remédio lá. Na hora aquele remédio me ajudou. No outro dia acordei bem. Falei, poxa, tá resolvido. Tá tudo bem. Só que aí no segundo dia, terceiro dia, voltou de novo. Acordei tonto de novo. Aquela crise de ansiedade, infartando. Fui pro hospital de novo. Não é possível, tô passando muito mal. E aí com isso, mais uma vez, falou, você tem que ir pro psiquiatra. Depois ainda de uma semana, tendo crises todos os dias, eu fui consultar uma pessoa que me ajudou muito. Essa pessoa explicou para mim o que estava acontecendo. E eu não sei explicar muito bem, tá? Talvez tenham psicólogos, psiquiatras aí assistindo, mas é o que eu entendi. E, cara, essa explicação me ajudou demais, demais mesmo. Essa pessoa também, ela estuda psiquiatria e tudo mais. E só que a forma como ela explicou aquilo pra mim, assim, me ajudou demais. E vocês estão ouvindo aí o barulho de São Paulo, né? Essa maluquice São Paulo. Mas aqui é uma avenida, então obviamente tem muito barulho, mas eu quis gravar propositalmente com esse barulho de fundo para vocês entenderem aonde eu quero chegar. E assim, naquele dia ela me explicou o seguinte, essa pessoa, Kashima, resumidamente, você tem o córtex frontal, você tem uma outra parte aqui, eu esqueci o nome agora, que é conectado com todo o seu sistema nervoso. Então, o que acontece? O córtex frontal é responsável por todos os seus movimentos, toda a sua realidade, aquilo que você está produzindo e fazendo agora. E essa outra parte é responsável também por seus traumas, responsável por acionar o sistema nervoso ou deixar ele em alerta ou tirar ele do alerta. Imagine então que essa área do seu cérebro que está conectada ao seu sistema nervoso, você conseguiria talvez carregar ali 15 laranjas nessa sacola, só que você colocou 20, você colocou 18 laranjas e obviamente essa sacola não aguentou e você rompeu e o seu cérebro entrou num estado de alerta. Então é como se você estivesse carregando muitas responsabilidades, talvez traumas não resolvidos, situações que você tinha que resolver e não resolveu, muitas informações de diversos lugares. E aí seu sistema nervoso não aguentou e o seu cérebro acionou o alerta para o seu corpo de corre, você está em perigo, você está com muitas coisas pendentes para resolver, coisas na sua cabeça, muitas laranjas na sua sacola, e então você está em perigo, corre, você está em perigo. E era exatamente isso que eu sentia. Eu estava tendo muitos sonhos de, sei lá, correndo do bandido, trocando tiro com um mafioso, com um bandido, correndo, pulando de prédios em prédios, sabe? Eram sempre sonhos voltados para adrenalina, correria, e com isso eu não conseguia descansar direito, eu não conseguia dormir direito. E depois de entender um pouco mais o que estava acontecendo, eu acabei indo num psiquiatra, e esse psiquiatra também me ajudou muito com toda a situação. Descobri traumas
não resolvido, processos de cura e libertação que eu precisava enfrentar, cura na alma, né? E basicamente foi um pouco do que aconteceu. E pelo que eu entendi, e assim, pessoal, não sou especialista em nada disso, só estou explicando aqui com as minhas palavras o que aconteceu comigo e o que eu vivi, tá? E aí, com isso, pelo que eu entendi, o psiquiatra ele pode tratar com remédios e o psicólogo ele não pode tratar com remédios, ele vai mais talvez conversar com você, coisas assim. Enfim, ele me passou um remédio, tarja preta, para tomar. Pois eu tomei esse remédio durante 20 dias e, cara, de repente parecia que tudo aquilo tinha ido embora tomando esse remédio. Só que depois, pesquisando um pouco mais sobre esse remédio, eu descobri e vi que muitas pessoas se tornam dependentes desse remédio. E por até uma desobediência aí, eu comecei a não tomar mais esse remédio depois de 20 dias. Eu falei, Deus, eu não quero ficar dependente disso. Eu já me sinto um pouco melhor. Eu quero já que isso é algo que está na minha mente, já que isso é algo que talvez eu possa tentar controlar, então eu quero tentar resolver essas situações, eu quero tentar buscar uma cura natural sobre tudo isso. Porque assim, cara, de fato, fazia muito tempo que eu não dormia tão gostoso quando eu tomava aqueles remédios. E no dia inteiro, no dia a dia, eu ficava super bem, sabe? É como se minha mente, de repente, ela ficasse sem aquelas névoas, sem aquele bloqueio, sem muitas vezes até nessa época principalmente eu fiquei com uma fobia social, eu não conseguia estar em ambientes com muitas pessoas. E então esse remédio estava me ajudando muito, né? Mas eu compreendi que era uma questão de tempo até eu ficar viciado nele, e eu não queria ficar viciado nesse remédio. Então eu comecei a tirar e tentar lidar de frente com os meus problemas e tudo aquilo que estava acontecendo. E cara, eu sei que foi difícil. De novembro, praticamente de dezembro de 2022 a outubro de 2023, eu tive quase início de crises, praticamente quase todos os dias. E só que assim, diversos compromissos eu tinha que estar à frente, palestras, eventos, e tudo aquilo começou a ser um grande desafio para mim. E comecei a compreender que o exercício me trazia uma melhora física e mental em relação a tudo que estava acontecendo. Eu sentia que minha mente começava a se tornar mais forte. E uma das coisas que eu descobri nesse tempo é que as TVs LED, iluminação a LED, telas a LED me faziam muito mal, cara, muito mal, e começavam a despertar a minha ansiedade. Olha só que coisa sensível que se tornou tudo isso. Talvez você esteja aí assistindo numa TV a LED, vendo no seu celular a LED e, cara, nossa, tô benzaço, isso aqui não muda nada na minha vida. Mas eu me tornei tão sensível a telas que durante 2 meses praticamente eu não conseguia usar o Apple Watch, porque eu não conseguia olhar para a tela do relógio, não conseguia olhar para o celular e também sentar no computador ou assistir coisas na televisão. Eu fiquei muito sensível, eu não conseguia assistir nada nesses lugares. E aí eu sei que com isso eu comecei a entender um pouco mais de que as coisas não estavam certas. Eu não estava vivendo de uma forma correta, sabe? Talvez eu estava assistindo muito conteúdo, muita TV, ficando muito tempo na frente do computador,
principalmente na tela do celular, scrollando ali a timeline, vendo coisas acontecendo. E, cara, isso estava me fazendo mal. Só que eu só fui perceber quando já era tarde demais. Eu já estava praticamente aí em estado de tomar remédio e ter que me consultar em psiquiatra. Então, assim, durante esse processo de quase 1 ano, cara, eu passei um perrengue lascado. Olha, teve dias que eu parei assim, olhava pra Patrícia chorando, falando, cara, a moto. Teve dias que eu parei assim, olhei pra ela e falei assim, cara, será que eu vou conseguir resolver, lidar com isso? Será que um dia eu vou me curar disso? Sabe? E eu confesso que ali eu senti que assim, talvez eu não conseguiria resolver isso na minha vida. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é que, de fato, a gente está vivendo num mundo onde cada vez mais a gente tem acesso à comunicação, à informação, a coisas. E se você parar para analisar, uma grande parte de tudo isso é muito irrelevante, cara. Talvez você esteja seguindo pessoas, grandes empresários, grandes líderes, pessoas que alcançaram sucesso, e você tá aí olhando tudo isso, falando assim, se eu andar com essas pessoas, se eu seguir essas pessoas, fazer o que essas pessoas fazem, talvez eu vou chegar lá, alcançar o sucesso e atingir todos os meus objetivos. E no final das contas, cara, não tem nada a ver. Talvez essas pessoas vão trazer um pouco mais de informação, de conteúdo para você, só que no final das contas está muito mais conectado, principalmente nós cristãos que acreditamos em Deus, está muito mais conectado se você está sendo obediente a Deus ou não, e quem vai direcionar o seu destino é Ele, sabe? Não é algo que você tem que se preocupar. É algo que você tem que fazer a sua parte, sim. É óbvio, você não tem que ficar sentado numa cadeira esperando o dinheiro cair do céu. Você tem que ir atrás e trabalhar, fazer suas coisas. Mas é algo que está muito mais conectado ao que Deus pode fazer por você do que você pode fazer por você mesmo, sabe? E muitas vezes quando você está nas redes sociais, você está conectado às redes sociais, você está se colocando em comparação com as pessoas. Isso é um risco, isso é um perigo muito grande. E se você não tiver maturidade, se você não tiver cabeça para isso, você provavelmente vai entrar nesse lugar de comparação e você vai entrar nessa exaustão mental. Então, se eu pudesse deixar um recado aqui para vocês hoje, toma cuidado com o que você absorve, toma cuidado com o que você assiste, toma cuidado com quem você está assistindo, o que você está assistindo, o que você está escutando, sabe? Porque há grandes chances de você estar se destruindo por dentro e você não está nem percebendo. Há grandes chances de você estar caindo dentro de uma depressão, caindo dentro de uma crise de ansiedade. Talvez a sua ansiedade está muito conectada e ligada a você não conseguir lidar com o tempo, não conseguir lidar com as responsabilidades. Talvez você se achar incapaz em relação ao que as pessoas estão fazendo lá fora. E eu acho que a ideia desse vídeo é só trazer para vocês que, calma, tá tudo bem. Você não precisa ficar preocupado com o seu tempo. Você não precisa ficar preocupado se você está no tempo certo, se você está fazendo as coisas certas. Desde que você seja um filho obediente a Deus, eu tenho a certeza que Deus está te direcionando e te levando para o lugar correto a todo momento. Então, seja obediente e o resto Ele vai cuidar de você. E eu acho que principalmente nessa época, quando eu tive essa crise de ansiedade, eu esqueci um pouco disso, sabe? Eu estava num momento onde financeiramente nós estávamos muito bem,
profissionalmente também. Então, naquele momento, talvez eu tenha me esquecido um pouco da dependência de Deus, sabe? E aí é como se eu estivesse enfrentando as consequências daquilo que eu escolhi para mim mesmo, né? E eu sei que não foi algo que Deus me deu, que Deus colocou para... Não, então você vai enfrentar essa crise de ansiedade. Não, eu sei que não. Mas Ele me permitiu viver as consequências daquilo que eu estava vivendo naquele momento. Então, eu acho que o corpo humano, a mente humana, ela não foi feita para, talvez, viver e absorver tanto conteúdo quanto nós estamos nos dias de hoje recebendo de informação através de celular, através de internet, através do que for. E eu acho que a gente precisa colocar um filtro, a gente precisa melhorar e viver mais o que nós estamos tendo de oportunidade nos nossos dias. Isso foi um ponto que o Flauzilino falou, e isso foi um dos pontos também que eu descobri da minha crise de ansiedade, que eu precisava viver mais a minha vida, viver mais o dia, o tempo, a realidade. E o que é isso? Talvez ao invés de você pedir no iFood, é você ir lá comprar, sabe? Talvez ao invés de você ter que ir no restaurante comer uma carne, é você fazer na churrasqueira, sabe? Talvez ao invés de você ir comer sozinho, é chamar um amigo seu para ir comer com você. Então, muitas vezes o problema é que você está no celular scrollando e tem uma vida toda acontecendo à sua volta, sua família, seus amigos, essas pessoas estão à sua volta e você tem a oportunidade de interagir e conviver com elas naquele momento, e você simplesmente está scrollando o celular como se você quisesse viver essa vida paralela do celular, da internet, das redes sociais, ao invés de querer viver essa vida real que a gente vive. E é aí que nós não estamos preparados para viver, numa vida paralela. Eu acredito que lá no começo, quando Deus falou que o homem iria comer do suor, do seu próprio suor, que iria ali ter que arar a terra, sabe? Quer dizer que o ser humano ele precisaria fazer esforço. Talvez nos dias atuais uma grande parte da população não esteja dentro de um campo, tendo que arar uma terra, plantar uma semente e colher o fruto. Mas mesmo que você talvez seja um empresário, uma pessoa que hoje não precisa trabalhar braçal, sabe, de forma braçal, você precisa ao menos fazer uma academia, você precisa ao menos fazer alguma atividade para que o seu corpo entenda que você está em atividade, que você não está vivendo uma vida paralela. Se você vive preso numa mente, e essa mente ela absorve conteúdos de celular, internet, o que seja, e você só vive dentro dessa mente, sem fazer nada, sem ir atrás de algo real, você está deixando o seu corpo de lado. Você está deixando o seu corpo paralisado, vegetando. E eu acredito que quando Deus falou que nós iríamos se sustentar do suor, sabe, de ter que suar para comer da terra, Deus estava falando ali que a gente precisaria se movimentar a partir daquele momento, que a gente precisaria trabalhar, fazer esforços, sabe? Não só mentalmente. Eu trabalho só mentalmente no escritório. Ok, eu andei lendo alguns estudos e as pessoas que trabalham em escritório são as pessoas mais propensas a ter problemas psicológicos. Por quê? Porque se não cuida da saúde, não faz exercício, não faz outras coisas, provavelmente as pessoas estão só exercitando a mente, pensando, fazendo várias coisas, mas não estão ali fazendo com o corpo também. E eu acho que esse é o ponto, sabe?
é encontrar esse equilíbrio de redes sociais, internet e vida real. E aqui fica meu convite para você, porque isso foi algo que eu mudei na minha vida. Isso é algo que eu ainda estou me policiando e aprendendo a viver, que é viver mais a vida real e deixar as redes sociais, deixar a internet mais de lado. Se você está assistindo esse vídeo próximo da data que eu lancei, com certeza você vai perceber que nas nossas redes sociais nós estamos postando bem menos conteúdo, e a gente está postando mais aqui os vídeos no YouTube, mas isso é algo que não depende de mim, depende do editor. Então o editor consegue entregar vários conteúdos aqui para vocês. Mas é isso. Esse é o ponto que eu quero deixar aqui, esse convite para vocês, que eu sei que não é fácil no começo, mas cara, não espera você ter um problema psicológico como eu tive, sabe? Entenda que o ser humano ele não foi feito para viver essa vida dupla, essa vida paralela, ou talvez até mais uma vida digital do que uma vida real. Então, viva mais, sabe? Aproveite mais, olha para o céu. E isso é uma coisa que eu parei para analisar. Há quanto tempo eu não olhava para o céu, cara, sabe? Se você mora em São Paulo, você vai se acostumar com essa vista de pedra, com esses prédios que às vezes tampam o céu, e você está sempre dentro de um ambiente e você quase não vê o céu. Então eu comecei a parar para analisar e pensar, cara, há quanto tempo eu não vejo o céu? Há quanto tempo eu não observo as árvores, a natureza, o sol? Quanto tempo eu não sinto o sol na minha pele? E tudo isso me fez refletir do quanto eu estava deixando de viver uma vida real para viver uma vida digital. E muitas vezes deixando de estar com meus filhos, com a minha família, para estar postando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Então, isso foi uma grande descoberta para mim, e compartilho isso daqui com vocês, porque eu acredito que se eu passei por algo e eu posso entregar essa chave para que vocês ou outra pessoa não passe por isso, eu acho que isso é algo bom, e eu acho que é para isso que serve as redes sociais e a internet. Então, espero que você possa aproveitar isso e reavaliar principalmente a forma como você está vivendo o seu dia. Será que você está vivendo ele e aproveitando todo o seu dia da forma como ele deve ser? Ou você está vivendo somente uma vida digital? Um abraço e até mais.